Undertale, um jogo muito famoso que se passa em um mundo subterrâneo habitado por monstros. Eu, infelizmente, não conhecia. Então, eu pedi pro ChatGPT me dar um resumo sobre esse jogo. E agora eu sei que ele é muito bem avaliado por quem já jogou, sendo talvez um clássico cult dos videogames, segundo o ChatGPT. Mas, o que eu tenho pra vocês não é a história do jogo, e muito menos uma gameplay. O que eu quero analisar com vocês é o Analog Horror de Undertale, a tragédia do Monte Ebott. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal se tu gosta do meu conteúdo. O primeiro vídeo começa contando que nos últimos anos, 7 pessoas desapareceram no Monte Ebott, e tem 2 palavras borradas. A 7ª pessoa teria desaparecido em 15/9 e o ano também tá borrado. E a polícia não tinha conseguido nenhuma pista do porquê isso estaria acontecendo. E a pior teoria que eles tinham para explicar isso seria de que as pessoas tivessem caído num buraco no topo da montanha. Aqui eu meio que comecei a entender aonde isso ia dar. O problema é que mesmo se elas tivessem sobrevivido à queda, eles não teriam como se manter sem água e sem comida. E depois disso, nos é contada uma história sobre o Monte Ebott e aquele buraco. Há muito tempo, 2 raças dominavam a Terra, os humanos e os monstros. Mas um dia, uma guerra começou entre as 2 raças. Depois de uma longa batalha, os humanos venceram, e eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico. O vídeo diz que se os monstros ainda existem, eles provavelmente não foram amigáveis com os humanos que caíram no buraco. Até porque eles podem ter se tornado ainda mais selvagens vivendo abaixo do solo. Na descrição, a gente descobre que um grupo de policiais e profissionais em caverna foram mandados até o monte para investigar, mas as coisas não saíram como planejado. A fita a seguir é para uso dos membros de... Qualquer informação fornecida nessa fita é estritamente confidencial. Aparece uma foto do Scott e do Jeffrey, que seriam os profissionais em cavernas, e eles estavam equipados com câmeras e microfones para se comunicar com o oficial Connor, que estava meio que auxiliando eles durante essa missão. O Jeffrey explica que ao redor deles tem muitas flores douradas, e que eles não acreditavam que as pessoas que caíram tivessem sobrevivido. Mas o oficial insiste que eles não podem desistir, porque talvez alguém ainda estivesse lá. Depois disso, ele conta que achou uma espécie de corredor com um portão, que parecia ter sido feito por um humano. E nesse momento, o Jeffrey achou uma boa ideia lembrar da lenda que falava sobre os monstros viverem naquela montanha, depois de já ter descido e encontrado um portão. Eles tiraram uma foto do portão, que era bem bonito, na verdade. Depois disso, o Jeffrey diz que aquele local era como uma construção com paredes, janelas e etc. Então, parecia que aquele lugar era de fato habitado por alguém.
Mas mesmo assim eles decidiram ir mais fundo na caverna. Eles tiraram mais algumas fotos do subsolo e o Jeffrey ainda estava muito descrente de que alguém tivesse sobrevivido, mesmo com o fato de que lá embaixo parecia ter uma mini civilização, segundo ele quase uma mini cidade, porém sem nenhum habitante. O oficial Connor perguntou se eles não achavam melhor voltar, mas os dois decidiram continuar e acabaram encontrando uma casa. Nesse momento, o oficial Connor estava meio que implorando para eles voltarem, mas já era tarde demais. O Scott começa a dizer que ele não quer ir de arrasta e começa a correr, porque nem ele lembra mais aonde ele tá, onde é a saída e tudo mais. Porém, isso acaba não ajudando ele. E no final a gente vê as últimas imagens que o Scott fez, da caverna barra cidade. E a única imagem diferente das outras é a que aparecem dois olhos. No terceiro vídeo é narrado com um pouco mais de detalhes a história da guerra dos humanos com os monstros, contando sobre a adaptação dos monstros no subsolo. E de fato, foi uma baita de uma adaptação. Eles foram o mais fundo que eles conseguiram na montanha e construíram, de fato, uma civilização, exatamente como o Jeffrey tinha dito no vídeo anterior. Depois disso, o narrador fala sobre uma invenção chamada núcleo, o famoso core. Se tu conhece o jogo, eu acho que tu conhece essa palavra. Que teria sido feita para melhorar a qualidade de vida dos monstros no subsolo, melhorando o ar e etc. Essa invenção também seria responsável por distribuir energia e comida, meio que mostrando que os monstros tinham evoluído, não só na tecnologia, mas como uma espécie num geral, e segundo eles, evoluindo mais que os seres humanos. Mas, mesmo com toda essa evolução e ampliação do subsolo, os monstros ainda viviam esperando o momento em que eles finalmente voltariam para a superfície. E no final do vídeo, a gente vê o núcleo barra core pegando fogo enquanto um alarme fica tocando no fundo. Logo na descrição, a gente tem um código de emoji, e a tradução seria algo como: eu vi esse mundo morrer com os meus próprios olhos, e você vai ver o que aconteceu aqui. Nós estamos no ano de 1945, quando o Reino dos Monstros ganhou um novo governante, chamado Ascor, junto com a sua esposa. Aparecem algumas imagens de como era a civilização dos monstros naquela época, inclusive o castelo do rei. Porém, nessa parte eu dei uma bugada porque tem uma lua no céu, mas enfim. Tem um corte e do nada as imagens de um incêndio aparecem, o que eu acredito ser a continuação do terceiro vídeo. E a gente vê algumas legendas explicando que o fogo estava muito forte e eles não tinham água suficiente para apagar. Além de uma crítica do povo ao rei, que não teria feito nada para ajudar os monstros a combater o fogo. Meio que ele ficou se escondendo no palácio enquanto os monstros estavam sem recursos para lidar com aquele problema. Are you okay? No, I'm not. O rei e a rainha conversam sobre a explosão, mas a única que tá se importando com os danos causados é a rainha, enquanto o rei parecia que nem sabia o que de fato essa explosão do core barra núcleo significava. Essa parte é bem interessante, porque ela cita que eles estavam com problemas de imigração, guerra entre policiais e civis, tipo, de fato, uma civilização bem complexa.
Depois disso, a gente vê o jornal local do subsolo. Sim, eles têm isso. E a gente descobre que são mais de 1000 vítimas atingidas pela explosão do core. E 85% dos prédios das cidades foram atingidos. E eles estavam sem água, sem comida e sem luz. Imagino que sem luz numa caverna seja péssimo. 4 semanas da explosão e nós vemos uma filmagem que é de uso restrito da família real, porque ela fala sobre uma criança, entre aspas, que tinha sido adotada pela família real e que teria ido de arrasta por conta de um vírus muito forte. E eles contam que essa criança, chamada Cara, teria sido enterrada debaixo das flores douradas, que eram as favoritas dela. Coincidência ou não, é bom guardar essa informação. A gente escuta o rei chegando em casa e procurando a sua esposa, para falar o progresso dos cientistas para consertar o core, núcleo. Só que ela tava diferente, com uma aparência meio desesperada. E bom, ela literalmente disse que tava morrendo de fome, só que ela acabou com o próprio filho. Antes do último suspiro de energia acabar, uma música ecoou por toda a escuridão do subsolo. Uma música que falava sobre a esperança de um dia os monstros subirem para a superfície de novo. O rei acabou se isolando no castelo e prendendo a sua esposa em uma cidade que estava basicamente em ruínas. Desse jeito, a monarquia acabou meio que sendo extinta, assim como praticamente todo o resto. Até aqui, eu ainda tava me perguntando o que tinha acontecido com as pessoas que caíram no buraco e etc, etc. Então, eu preciso admitir que eu tava esperando bastante desse vídeo. Afinal, ele tem 30 minutos. Mas, vamos lá. O vídeo começa com um discurso da majestade, que fala sobre a esperança de romper a barreira entre os humanos e os monstros, junto dos avanços da tecnologia. Dá pra ver que eles querem muito, mas muito subir pra superfície. E tipo, tanto o rei quanto o público que estavam assistindo ele pareciam bem felizes. Então eu acho que isso foi ou bem depois da explosão ou bem antes da troca de reinado que a gente viu no quarto vídeo. E bom, a data que nós vemos é de 1970. Onde os cientistas reais estão explicando como funciona o núcleo e como ele se divide em 4 compartimentos para armazenar água, comida, eletricidade e magia, abastecendo a todos que vivem no subsolo. E de fato tem toda uma tecnologia de tubos e cilindros que transportam as coisas para cada canto da civilização que eles criaram. Depois eles explicam que a magia que o núcleo armazena poderia combater a magia que aprisionava os monstros na montanha. Porém, ainda tinha o risco disso não funcionar. Só que o rei estava disposto a correr todos os riscos para tentar ser livre de novo. Depois disso, mais um código aparece na tela, que dizia que a ideia de usar a magia do núcleo para romper a barreira não tinha como dar certo. Mas mesmo se funcionasse, ainda assim teria terminado em um desastre, porque os tubos do núcleo não foram feitos para aguentar esse tipo de pressão. 26 de abril de 1973, 7h30 da noite. A gente acompanha a conversa de 2 cientistas reais, e eles estão falando sobre o que eles esperam com a tentativa de romper a barreira. Eles basicamente queriam que isso fosse lembrado pelas próximas gerações de monstros, como uma das tentativas que deu certo. No caso, eles estavam positivos sobre essa ideia.
Depois de dar as considerações finais, eles começaram o experimento de fato. Eles iniciaram ali o processo de mandar a magia para a barreira, só que uma das coisas importantes para que isso funcionasse é que todos os containers do núcleo deveriam estar fechados, o que um dos cientistas esqueceu de fazer e acabou deixando alguns abertos. Fergus, that was the first thing that we needed to do. Did you forget to do that? No, I was sure I blocked them. Do you know what could have happened? Um alarme começa a ecoar, avisando que havia um desequilíbrio de recursos, já que eles tinham concentrado todo o núcleo na magia. Um incêndio começou e os cientistas começaram a pedir reforços para tentar consertar o núcleo, porque o nível de pressão tinha chegado no limite. What's that noise? Depois da explosão, nós temos o ponto de vista do rei, o mesmo rei que foi coroado em 1945, e o Analog Horror faz questão de nos lembrar disso. O rei incrivelmente não ouviu a explosão, e bom, aqui nós temos algumas explicações. Lembra quando eu disse que isso teria sido antes ou depois daquela explosão que acabou extinguindo a família real e quase toda a raça de monstros? Na verdade, isso foi a exata linha do tempo que levou àquela explosão. E nós vemos o rei recebendo a notícia de que o núcleo /core estaria pegando fogo. A cientista que deu essa notícia para ele pede que ele permita o uso da água do distrito do lado aonde o fogo estava concentrado. Mas o rei não permite. Sei lá eu por quê. 50 minutos depois do incêndio e aparentemente os bombeiros ainda não tinham chegado no local, porque a gente escuta uma ligação que pede por ajuda e água, já que naquele distrito não teria mais água suficiente para combater o fogo. E nesse momento, a segunda explosão acontece. Mais uma vez, a gente volta para o ponto de vista do rei, que ainda se nega a deixar os bombeiros utilizarem a água do outro distrito, mesmo sabendo que muitas pessoas foram atingidas, e provavelmente muitas outras serão. Quando os monstros foram selados sob a montanha, eles obviamente não tinham um núcleo. Eles eventualmente enfrentaram seu processo de evolução, quando seus corpos e comportamentos mudaram. Os tornou mais ágeis e puderam sobreviver sem água ou comida por muito tempo. A mesma coisa teria acontecido com eles novamente, quando o núcleo explodiu. Mas o principal problema foi que os monstros ficaram muito mimados com todas as tecnologias e privilégios que tinham. Os monstros se condenaram ao tentar viver uma vida mais confortável e fácil. Essa mensagem é um pouco insensível, mas é bastante verdadeira. De fato, os monstros não precisavam de nada daquilo, mas o fato deles evoluírem para o que eles eram naquele momento, meio que acabou tornando o núcleo necessário, de certa forma. A cientista real fala pro rei que eles estão em processo de tentar recuperar o núcleo, e ela acaba perguntando como tá a família do rei. E ele reclama que a mulher dele anda estranha, sem querer comer porque ela se sente mal que outras pessoas não têm comida. Ou seja, ela tinha empatia pelo povo, diferente do rei. Aparece um jornal onde a capa é a notícia da rainha ter jantado o próprio filho. O que chega a ser engraçado, porque não tem energia, nem comida e nem água por mais de um mês, mas ainda assim tem jornal impresso. A gente volta pro palácio e dá pra ver que o rei tá acabado. Ele diz que não quer mais ver ninguém, porque ele finalmente percebeu que ele tinha culpa em tudo o que aconteceu com a civilização. Então ele vai e se tranca na sala do trono, deixando a cientista sozinha.
1 mês e meio depois da explosão, e agora quem tá acabada é a cientista. E ela tá preocupada com o rei, sei lá eu por quê. E ela explica que as coisas estão cada vez pior, citando um lugar específico chamado Nova Capital, que por ser mais afastado das outras cidades, acabou ficando mais prejudicado pela falta de suprimentos. Então, os moradores de lá estariam fazendo protestos, assim como em outras regiões também. 2 meses depois da explosão, e a preocupação era sobre quem lideraria o exército, já que o rei meio que tinha renunciado. E a escolha foi a general dos militares aquáticos, que criou o Exército Revolucionário Monstruoso, com o intuito de derrubar a ideia da monarquia, estabelecendo assim um novo estado. Mas como nem todas as regiões concordavam com isso, deu-se início a uma guerra civil subterrânea. O exército anti-monarquia acabou chegando até o palácio. O vídeo não explica como, mas o rei conseguiu fazer eles se renderem. E a guerra acabou do mesmo jeito que começou, de maneira completamente sem sentido. Sério, tipo, cadê a explicação das pessoas que caíram no buraco? Enfim. Depois disso, o apresentador de TV aparece dando um discurso sobre como ele estava triste, e em seguida ele diz que precisa ver a cientista amiga do rei, para saber como ela tá. E bom, ela meio que não tava mais. E por último, a gente vê a evolução dos monstros através dos anos. Eles meio que se adaptaram à nova realidade, deixando de ter uma aparência mais bonitinha, fofinha, digamos, para algo mais selvagem, exatamente como foi dito no início do vídeo. Mas, tipo, sendo bem honesta com vocês, eu esperava um pouco mais de explicação sobre o início desse Analogue Horror. Eu sei que o jogo fala sobre essas 7 almas, então eu esperava algo relacionado a isso, já que a introdução do vídeo foi focada nessa parte. Mas isso provavelmente vai ficar para uma segunda temporada, eu espero. Lembrando que esse vídeo foi postado por esse canal e o link vai estar na descrição. Muito obrigada pra ti que viu o vídeo até aqui, o nome dos membros vai estar passando aí na tela. Muito obrigada aos membros. E eu acho que eu te vejo na próxima.